Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este nosso momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia, mais um presente que o Senhor nos dá. Que nós possamos ter sabedoria para vivermos este dia segundo a Tua Santa Palavra, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe este dia, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos, capítulo 7, versículos 12 e 13, que diz assim: Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não, foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, é mais fácil culpar os outros pelos nossos erros do que assumir a nossa própria culpa. Muitos gostam de culpar Deus pelas desgraças da vida, mas Deus criou um mundo perfeito e eterno. Deus deu inclusive ao ser humano o tal do livre-arbítrio, que era a capacidade de escolher o certo e o bom do errado e o mal. Deus até disse assim para Adão e Eva em Gênesis 2, 16 e 17: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Fiquei agora imaginando a cena de uma pessoa dizendo para outra: Não faça isso porque você vai se machucar. E a pessoa faz, se machuca e fica dizendo: a culpa é sua por falar para eu não fazer. O apóstolo Paulo está falando sobre esta questão no texto de hoje. Ele diz: assim a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Isso deve ficar tranquilo para todos nós. Deus nos deu a sua lei para colocar ordem no mundo, para que as pessoas saibam o que devem fazer para serem felizes e o que não devem fazer, porque vão se machucar e morrer aqui e no inferno. Então, se a lei ou os 10 mandamentos foram dados por Deus para a nossa felicidade, eles são bons e certos, não é? O Salmo 19, 7 a 11 diz assim sobre o valor da lei de Deus para a nossa felicidade: A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que o ouro muito fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Nesse sentido, Deus é extremamente bondoso e amoroso em nos presentear com a sua lei para nos fazer felizes, não é? Paulo continua com a sua argumentação dizendo: Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não, foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é.
e assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. O problema todo não é a lei de Deus, mas somos nós que vivemos pecando contra a lei e fazendo o errado, o mal. É o mesmo que você dirigir um carro. O carro pode chegar no velocímetro até 200 km por hora, mas a lei diz que você, para a sua segurança e segurança dos outros, pode andar no máximo a 80 km por hora. Alguém acaba andando a 150 km por hora, bate e destrói o carro e diz: a culpa é do carro, que fizeram ele chegar a 200 km por hora. Não, a culpa é da pessoa que não soube cumprir a lei e se deu mal. Toda desgraça, todo sofrimento, toda dor, todas as coisas ruins que acontecem no mundo e em nossas vidas existem porque o pecado corrompeu e estragou a criação perfeita de Deus. Romanos 5,12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado não existe porque a lei diz que é pecado. O pecado existe porque o ser humano faz o pecado. E a consequência do pecado são as desgraças nesta vida e a condenação eterna no inferno. A lei apenas mostra para nós o que realmente somos: pecadores, perdidos e condenados. Pior ainda, não há possibilidade de nós, por nós mesmos, pelos nossos esforços, pelas nossas boas obras e méritos, conseguirmos escapar da condenação no inferno, pois para Deus um só pecado já bastaria para irmos para o inferno. Foi por causa da nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo quem nele crê como seu Senhor e Salvador não pereça no inferno, mas tenha vida eterna nos céus. Jesus Cristo, Filho de Deus, não precisava vir ao mundo, sofrer na cruz em nosso lugar para nos salvar e morrer. Ele nunca fez pecado, era perfeito e santo. Mas ele veio ao mundo, cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, sofreu em nosso lugar toda a ira e castigo eternos de Deus por causa dos nossos pecados, e morreu para nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Romanos 5:8-10 diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Graças a Deus, estimado irmão e irmã, nós não precisamos fazer nada para alcançarmos a salvação por nós mesmos, senão estaríamos perdidos e condenados. Nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Jesus já disse em João 6,47: quem crer em mim tem a vida eterna. Embora nós sejamos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo, os mandamentos de Deus ainda são úteis, como sempre foram na história da humanidade. Eles servem para nós sabermos a maneira certa de vivermos e sermos felizes. Como cristãos, nós amamos a lei de Deus e queremos fazer tudo para viver uma vida em conformidade com ela, porque isso é certo, é o certo a fazer, e porque somente assim poderemos agradar e servir ao nosso Deus e Pai, que nós amamos tanto. Agora sim, tudo está no lugar certo. Nós somos pecadores. Cristo, o Filho de Deus, nos salvou na cruz. Nós temos em Cristo a salvação. Na fé em Cristo, fazemos o possível para viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, porque queremos servir e adorar a Deus com a nossa vida. Por amor e gratidão a Deus, nós lemos a Bíblia diariamente em casa, nós oramos, nós participamos ativamente da igreja e vivemos como cristãos neste mundo.
O Salmo 119, 111 a 116 diz assim: os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre, eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Não suporto as pessoas falsas, mas amo a tua lei. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu ponho a minha esperança na tua promessa. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, e eu obedecerei aos mandamentos do meu Deus. Dá-me forças como prometeste, ó Deus, e eu continuarei vivo. Não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como o Senhor nos ama, como o Senhor é bom. Além de nos criar, o Senhor deu seu Filho para morrer na cruz por nós. O Senhor nos salvou. E além disso, o Senhor nos dá o seu Espírito Santo para que nós possamos crer em Cristo e viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Que nós, ó Deus, amemos a Tua palavra, que nós amemos a Tua lei que nos dá sabedoria para sabermos o que fazer e o que não fazer neste mundo para sermos felizes, e que nós coloquemos em nossas mentes e corações o desejo de fazer a Tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.